Olha só, receber uma previsão de um modelo de IA, isso é só a pontinha do iceberg. O ouro mesmo, a inteligência que realmente move o negócio, aparece quando a gente finalmente entende o que aquela previsão quer dizer. Então, hoje, nosso trabalho é exatamente este. Vamos abrir essa famosa caixa preta e transformar simples respostas em pura estratégia. E essa frase resume perfeitamente o nosso desafio. Pensa comigo, de que adianta ter o motor de uma Ferrari se não tem um painel para dizer a velocidade, quanto tem de gasolina? Não adianta nada, né? Com a IA é a mesmíssima coisa. Um modelo super potente, mas que a gente não consegue interpretar? Nossa, isso é um risco enorme para qualquer negócio. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, vamos entender de vez o que é esse problema da caixa preta. Depois, vamos ver que a IA é muito mais do que um simples sim ou não. Na sequência, como a gente transforma essas previsões em ações de verdade. E o mais importante, como descobrir o porquê por trás das decisões da IA. E para fechar, vamos ver como a IA pode se tornar uma verdadeira consultora estratégica. Ok, vamos começar. Seção 1. Imagina que o modelo de IA é o motor mais potente que existe. Uma força absurda, certo? Mas se não tiver um painel nem um controle, a gente está basicamente dirigindo no escuro. E é exatamente aí que o jogo vira. Sabe, uma resposta crua do modelo, isso é só um dado. A verdadeira inteligência de negócio nasce quando a gente consegue olhar para aquilo e entender. Ok, qual a nossa velocidade, qual o nível de risco, estamos indo na direção certa? No fim do dia é sobre isso, transformar dado em ação. Beleza, vamos avançar então. A primeira grande chave para abrir essa caixa preta é sacar uma coisa. A IA quase nunca vai dar uma certeza absoluta. Ela não fala sim ou não. Ela fala a língua das probabilidades. E acredite, isso é muito, mas muito mais poderoso. Olha só a diferença que isso faz. De um lado, uma resposta seca, binária. O cliente vai cancelar? Sim. Tá, e agora? O que se faz com isso? Do outro lado, a gente tem a nuance. Este cliente tem 92% de probabilidade de cancelar. Percebe? Isso aqui não é só uma resposta, é uma medida de intensidade, um grau de confiança. Muda tudo. Vamos olhar de perto para esse número. 92%. Isso é muito mais do que um sim. É um sinal de alerta piscando na nossa cara, sabe? O que ele está dizendo é que, para cada 100 clientes com esse mesmo perfil, a expectativa é que 92 saiam. A confiança do modelo aqui é altíssima. Isso não pede, isso exige uma ação imediata. Mas tá, por que isso é tão melhor na prática? Primeiro, porque a vida real não é preto no branco, né? O mundo é cheio de incertezas e as probabilidades capturam isso. Segundo, a granularidade. Pensa bem. Um cliente com 92% de risco de sair é uma coisa, um com 55% é outra completamente diferente. A estratégia para cada um tem que ser diferente. E por último, isso dá flexibilidade para tomar uma decisão muito mais inteligente e informada. Isso nos leva direto para a nossa próxima discussão. Ok? Temos a probabilidade. E agora? Como é que isso vira uma ação de negócio? Algo concreto? A resposta para isso está numa coisinha chamada limiar de decisão. O que é um limiar de decisão? Pensa nele como uma regra de negócio, bem simples. É a ponte que liga o que o modelo diz com o que a gente faz no mundo real. É a empresa que desenha essa linha no chão. Tipo, olha, se a chance de um cliente cancelar passar de 80%, a equipe de retenção tem que ligar para ele na hora. Só que definir essa linha não é tão simples. Sempre existe uma troca, um trade-off. Porque o modelo pode cometer dois tipos de erro. Tem o falso positivo, é quando a gente age sem precisar, tipo, dar um desconto para um cliente que ia ficar de qualquer jeito, isso custa dinheiro. Mas aí tem o falso negativo, que é quando o modelo erra e não fazemos nada para um cliente super valioso que acaba indo embora. O custo disso? Esse é muito, muito maior. E essa estratégia de onde colocar um limiar muda totalmente dependendo do problema. Pega a detecção de fraude, por exemplo. O custo de deixar uma fraude passar, um falso negativo, pode ser gigantesco. Já o custo de investigar uma transação que era legítima, um falso positivo, é bem menor, é o tempo de alguém. A conta é simples. Colocamos o limiar lá embaixo para pegar qualquer coisa suspeita. Agora, numa campanha de marketing, a história é outra. Cada cliente que abordamos e não compra é dinheiro jogado fora. Então, subimos o limiar para focar só em quem tem altíssima chance de converter. Ok, então já sabemos o que o modelo previu e como podemos agir. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Por quê? É aqui que vamos fundo, entender a lógica por trás da previsão. E é nesse ponto que a IA deixa de ser só uma ferramenta e vira estratégia pura. E para a gente entender esse porquê,
a gente precisa falar de um conceito-chave: features. O que são features? De forma bem direta, são os dados que usamos para alimentar o modelo. Pensa num quebra-cabeça. Cada feature é uma pecinha que a IA usa para montar a imagem final, que é a previsão. As features são a causa, a previsão é a consequência. Para ficar bem claro, se queremos prever se um cliente vai cancelar, quais seriam as features? Podem ser coisas como quantas vezes ele fez login no último mês, quanto tempo ele passa usando o sistema, quantas vezes abriu um chamado no suporte. Cada um desses dados é uma pista que demos para o modelo. E o legal é que podemos analisar essas pistas de dois jeitos. Tem a explicabilidade global, que nos dá a visão do todo. Ela diz quais são os fatores mais importantes em geral, para todo mundo. Isso ajuda na estratégia macro. Mas tem também a explicabilidade local, que é como usar um microscópio. Ela mostra por que aquele cliente específico recebeu aquela previsão. É aqui que entram em jogo técnicas mais avançadas, permitindo essa ação cirúrgica e personalizada. E com isso a gente chega na nossa última parte, onde tudo se conecta. Quando dominamos as probabilidades, definimos os limiares do jeito certo e, o mais importante, entendemos o porquê das previsões, aí a IA deixa de ser só uma ferramenta que prevê o futuro. Ela se transforma numa verdadeira consultora de negócios. E o que essa consultora de IA faz na prática? Bom, ela nos ajuda a encontrar a causa raiz dos problemas, sabe? Por que os clientes estão indo embora? Ela também mostra oportunidades que ninguém estava vendo, como um novo tipo de cliente que vale a pena investir. E talvez o mais legal, ela aponta com precisão onde o nosso produto ou serviço precisa melhorar. Tudo com base em dados, sem achismo. Isso acaba criando um ciclo virtuoso, um ciclo que se retroalimenta. Olha só, a IA faz a previsão. Nós usamos a explicabilidade para transformar isso num insight. Esse insight gera uma ação de negócio. E essa ação gera novos dados. E o que fazemos com esses novos dados? Alimentamos o modelo de novo para ele ficar ainda mais inteligente. É um ciclo de melhoria contínua, movido a dados. E tem um último ponto que é fundamental. Entender o porquê não é só uma questão de negócio, é uma questão de governança. Ter essa transparência valida se o modelo é robusto, se ele é justo. Garante a conformidade e, mais importante que tudo, constrói confiança. Confiança da equipe, confiança dos clientes. Bom, para a gente fechar e amarrar tudo que conversamos, vamos recapitular os 3 pontos principais. Primeiro, a IA fala em probabilidades, não em certezas de sim ou não. Segundo, os limiares de decisão são a ponte para transformar essas probabilidades em ações reais, sempre pensando nos custos e nos objetivos. E terceiro, e talvez o mais importante, a mina de ouro está em entender o porquê, ou seja, as features por trás de cada previsão. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A IA que está sendo usada por aí, ela é só uma caixa preta que cospe respostas? Ou ela já é uma parceira estratégica, uma consultora transparente que ajuda a fazer as perguntas certas para crescer de forma mais inteligente? A decisão de abrir essa caixa e destravar todo esse potencial, bom, essa está nas mãos de cada um.